Que a graça, a paz, o cuidado de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre sua vida, sua família, seu ambiente de trabalho, apesar desse tempo conturbado, difícil pelo qual temos passado. Que não nos falte a percepção do cuidado de Deus, a esperança em Jesus. Que bom nós podemos estar em mais um dia para o nosso caminhar diário com o nosso Senhor, aprendendo sempre com a sua palavra, o farol para nossas vidas. E eu quero, nesta oportunidade, hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, continuar refletindo com você sobre os frutos do Espírito Santo, isto é, as características que a presença de Deus produz na vida daquele que se deixa transformar por Ele. Então, se somos transformados pelo Senhor, a cada dia vamos desenvolvendo as características que Ele vai colocando no nosso caráter. E aí não somente a gente vai ser abençoado, modificado de forma individual, como também estaremos mudando o ambiente ao nosso redor através dessas características, dessas atitudes diferentes, porque passamos a ser transformados pelo Senhor. E nessa semana, falando dos frutos do Espírito Santo, nós estamos desenvolvendo o entendimento, a compreensão sobre a benignidade, que algumas traduções da Bíblia trazem gentileza ou amabilidade. E é tão importante que nesses dias nós sejamos pessoas amáveis, pessoas gentis, pessoas do bem. O mundo precisa disso. E não somente pessoas que amam ser do bem, não somente pessoas que têm um sentimento por isso, mas nós precisamos de atitudes no nosso dia a dia. E a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre isso. Em especial, temos o mesmo sentimento, temos as mesmas atitudes de Cristo. E além então de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala sobre os frutos do Espírito, nesse dia de hoje eu quero também agregar o texto bíblico de Filipenses, no capítulo 2, o versículo 4. E eu gostaria de ler para você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quero repetir e frisar bem: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eis a palavra do Senhor nos ensinando algumas atitudes, características de uma pessoa amável, gentil. E a primeira delas que eu quero compartilhar hoje, vamos compartilhar duas dessas características e na sexta-feira vamos compartilhar mais algumas. Então a primeira delas é a pessoa que é gentil, amável, uma pessoa do bem, ela é sensível às necessidades dos outros. Veja que o texto da palavra do Senhor aqui nos diz que nós não devemos cuidar só dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. E ontem eu compartilhei um pouquinho e quero recordar que esse tempo tem sido um tempo em que isso tem sido muito exigido. Nós não podemos pensar só no nosso próprio bem. Isso é egoísmo, achar que só nós temos necessidades, que só nós precisamos de alguma coisa. E se esquecer de que o outro, aquele que convive conosco, aquele que trabalha conosco, aquele que é um vizinho, uma pessoa conhecida nossa, ou aquela pessoa que de repente nós nos encontramos pela primeira vez com ela na rua, em algum outro ambiente, e achar que essas pessoas não têm necessidades. Elas têm, da mesma forma que eu e você. Então, alguém que quer ser gentil, amável, vai começar a olhar um pouquinho a vida, as coisas, as situações, do ponto de vista do outro também. Talvez esse seja um dos grandes segredos para nós desenvolvermos esse fruto do Espírito, essa característica cristã chamada benignidade ou amabilidade, gentileza. É estar no lugar do outro, é estar sensível. Jesus nos ensinou isso constantemente. Quando ele caminhava pregando os seus sermões, ele não deixava somente uma mensagem teórica, uma palavra teórica. Não, ele também auxiliava as pessoas, ele estava com elas. A gente vai ver que Jesus, em várias vezes, ele ia na casa das pessoas, comer com elas quando era convidado. Nas suas pregações ele estava no meio das multidões e ele sentia a necessidade dessas multidões, ele sentia a necessidade dessas pessoas
que tanto precisavam da sua presença, mas também de suas ações. Em alguns momentos ele curava, em outros ele libertava, em outros ele dava de comer, em outros ele trazia uma palavra de esperança, de alento, de calmaria, de paz. Então esse é Jesus, que era sensível às necessidades de todos aqueles que estavam próximos dele, não somente dos discípulos, mas também de todos aqueles que ouviam a sua palavra, que caminhavam junto com ele. Eu e você também temos que estar sensível às necessidades do nosso próximo, para que nós possamos, sem sombra de dúvida, estarmos assim desenvolvendo a amabilidade, como nos diz aqui a palavra do Senhor. Então, cuidemos não somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando você estiver na sua família, no seu ambiente familiar, na sua casa, procura saber quais as necessidades do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. É muito importante que aconteça isso. Estão passando por algum problema? Talvez você esteja num dia difícil, mas talvez a sua esposa também esteja. Seus filhos também tenham passado por um dia difícil. Você que é filho, de repente os seus pais tiveram um dia desgastante no ambiente de trabalho e que precisa de um momento em que as pessoas entendam o dia pesado que eles tiveram. Então se coloque no lugar deles, no momento da dificuldade financeira, em que às vezes é preciso suprimir alguns gastos. Vamos se colocar no lugar uns dos outros, para que assim possamos desenvolver a amabilidade. Isto é, precisamos estar sensível às necessidades dos outros. Teve uma ocasião em que Jesus estava pregando para muita gente, e aí então já se passava um tempo muito longo e eles estavam fora da cidade, e os discípulos então chegaram para Jesus e disseram: Senhor, manda eles embora, despede eles para que eles possam ir na cidade comprar alguma coisa para eles comer, que já tem muito tempo que eles estão aqui ouvindo os seus sermões. Jesus, naquele momento, movido de benignidade, de amabilidade, de gentileza, disse para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. E aí então ele fez aquela multiplicação dos alimentos para que as pessoas todas ali pudessem ser alimentadas. Isto é, Jesus foi sensível à necessidade daquelas pessoas, não somente necessidade material. Em outras ocasiões, Jesus olhava para aquelas pessoas e percebia que elas eram como ovelhas, que estavam sem um pastor e precisavam de alguém que as protegesse, que as cuidasse, que zelasse por suas vidas. E por isso ele foi tão gentil, tão amável, tão bom para com as pessoas. Então, seja sensível às necessidades do seu próximo, aonde quer que for, aonde quer que você estiver. E você já vai dar um bom passo, um bom começo para você desenvolver esse fruto do Espírito chamado benignidade. Um próximo passo, uma próxima atitude também que nós podemos desenvolver nessa caminhada é uma atitude de alguém que está sempre disposto a apoiar. Muitas vezes, a pessoa que está próxima de nós, ela não vai nos pedir diretamente algo. Tem pessoas que às vezes têm vergonha. Eu, por exemplo, tenho muita vergonha de ficar insistindo com as pessoas para pedir algum determinado tipo de ajuda. Gosto muito quando as pessoas têm essa iniciativa. E hoje está tão difícil isso, a gente esperar que pessoas gratuitamente possam estender a sua mão e dizer: o que você precisa? Posso te dar um apoio? Às vezes no ambiente de trabalho, na igreja, na família, são coisas raras de acontecer. As pessoas gratuitamente oferecerem um apoio, uma ajuda. Mas essas atitudes, elas promovem vida no ambiente onde elas estão. Já diz a palavra do Senhor em Provérbios 15, verso 4, as palavras bondosas nos dão vida nova, porém palavras cruéis desanimam a gente. É verdade. Quando pessoas chegam e nos trazem palavras boas, de esperança, palavras que trazem calmaria ao nosso coração, a gente fica feliz. Isso renova o nosso dia, renova a nossa vida, a nossa semana. Mas é tão ruim quando você às vezes liga para alguém ou conversa com alguém e aquela pessoa parece que é portadora de notícias de um obituário. Só fala notícias ruins, só trazem situações difíceis de serem resolvidas, não toma uma iniciativa de um apoio, reclama de tudo e de todos, murmura sem parar.
É muito chato a gente estar do lado de pessoas assim, mas é muito bom quando a gente está do lado de pessoas que, apesar dos tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, são pessoas que trazem-nos uma palavra de paz, de esperança, de motivação, apesar dos problemas. E uma coisa que eu e você temos que perceber, que pessoas que têm atitudes assim, de benignidade, de amabilidade, de gentileza, nem sempre são pessoas cujas vidas estão indo tudo bem. Muitas delas, às vezes, estão passando por lutas iguais às nossas ou até maiores. Mas são pessoas que oferecem um apoio, que estendem a mão, que são sensíveis. Então devemos perceber isso. Não é porque alguém está nos oferecendo um apoio, uma ajuda, que aquela pessoa está sem problema. Não, às vezes ela tem tantos problemas ou até maiores do que os nossos. Mas é uma pessoa que está desenvolvendo o seu caráter, a amabilidade, é uma pessoa do bem, é uma pessoa gentil. Então eu e você também vamos oferecer ajuda algumas vezes para as pessoas que nos cercam, mesmo estando também passando por problemas, dificuldades. Eu vejo tanta gente boa que às vezes oferece ajuda, uma contribuição, e às vezes são pessoas que também têm necessidades. Vejo quando faço campanhas lá na igreja para ajudar alguém, e às vezes pessoas que também estão com poucas coisas, mas têm um coração gentil, é uma pessoa de bem, é um cristão que procura desenvolver o fruto do espírito da amabilidade, e aí ele oferece ajuda. Às vezes está ali sem muito tempo, sem muito dinheiro naquele momento, mas ele oferece ajuda, porque ele sabe que o Senhor, ele cuida da gente e quer que nós façamos para o nosso próximo aquilo que gostaríamos que as pessoas fizessem para conosco. Então ofereça apoio, independente de como você estiver, não deixe de oferecer apoio para alguém, ajude, auxilie, e se alguém tem ajudado você, tá? Lembre-se de ser uma pessoa agradecida, porque não significa que aquela pessoa que está te ajudando é uma pessoa sem problemas, mas ela tem problemas, tem dificuldades, mas acima disso, ela decidiu ser uma pessoa gentil, educada, amável, uma pessoa de bem, e por isso ela está oferecendo ajuda. Então temos também gratidão para com essas pessoas, e ao mesmo tempo façamos o bem, mesmo que a gente não tenha momentaneamente aquela recompensa que nós gostaríamos de ter, mas fazemos isso. Lembramos, como aprendemos no nosso caminhar diário anterior, que fazemos isso porque Deus, Ele é o próprio bem, né? E Ele nos transmite, né, coisas do bem a todo momento. Ele nos transmite cuidado e quer que nós sejamos parecidos com Ele. Também pessoas amáveis, pessoas que cuidam dos outros, que oferecem o apoio para as outras pessoas. Então sejamos também pessoas encorajadoras, sejamos pessoas que ofereçam apoio, tá? Eu sei que os tempos estão difíceis, mas quando você chegar no seu ambiente de trabalho, numa rede social, quando você chegar em casa, se você está trabalhando, enfim, quando você estiver com alguém, ofereça-lhe uma palavra de esperança. Comece por isso, oferecendo o seu apoio através de uma palavra de esperança, de ânimo, de motivação, ainda que as coisas estejam difíceis. Mas como diz a palavra do Senhor, se Cristo está no barco das nossas vidas, nós vamos passar pela tempestade. Ou ainda, como nos diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 13, que nós podemos suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Então leve esse tipo de palavra, de esperança, de motivação, ainda que eu e você estejamos vivendo dias que parecem difíceis, e são mesmo, mas a presença de Deus nos conduz a levar esperança, tá bom? Então, quando você for trabalhar, quando você chegar em casa, quando você for conversar com alguém, apesar de toda a luta, leve uma palavra de incentivo, de esperança. Seja uma pessoa amável, uma pessoa gentil, uma pessoa do bem. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, nos ajude, para que diariamente possamos caminhar junto com os outros, de forma a demonstrar a gentileza, a amabilidade e sermos pessoas do bem, num mundo em que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Vamos fazer uma oração por isso? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te dar graças por mais um dia que nos concede. E também, meu Deus, queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós.
o Senhor tem sido amável, benigno para conosco. E assim, ó Pai, queremos também proceder. O mundo vive tão cheio de atitudes de falta de gentileza, de atitudes de ódio, de egoísmo. E nós estamos aqui, ó Deus, para demonstrar a amabilidade que o Senhor tem demonstrado para conosco. Nos ajude, porque nem sempre é fácil, Deus. Às vezes estamos num dia difícil, num momento complicado de nossas vidas, e para demonstrarmos a amabilidade, o apoio às outras pessoas, às vezes temos que dar um passo muito grande, e para isso pedimos a Tua ajuda. Que cada um de nós possamos mudar o ambiente ao nosso redor com atitudes de gentileza, com atitudes de amabilidade. É a oração que eu te faço pedindo o Teu cuidado, a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Continue firme no seu propósito de ser uma pessoa do bem, porque o Senhor assim quer que sejamos, e certamente atitudes de bem, atitudes de amabilidade, atitudes de gentileza irão também gerar mais dessas atitudes adiante com outras pessoas, e quem sabe também nós seremos assim atingidos pela gentileza dos outros. Deus te abençoe, tenha um restante de dia na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro.